E aí, Cadu, tudo Tudo bom? bom, Nicole? Boa tarde a todos. Assumi o lugar do Mariano. Bom, gente, então eu estou aqui com o Carlos Alves, que é um dos gestores do nosso fundo Long Short, do Polo Norte. E, Cadu, hoje a ideia é você fazer um pouco da retrospectiva, não só do quarto tri, né, porque aqui a gente sempre faz esse bate-papo trimestral, mas também falar um pouquinho do ano que passou e, é claro, como todo mundo quer saber, do que está lá para frente, né, do que a gente espera para o ano de 2021. Mas, começando pelo início, o que foram aí os principais nomes que contribuíram aí para uma performance do quarto tri, que acabou sendo uma performance levemente, né, positiva, não foi como a gente esperava. Eu acho que no quarto trimestre não teve assim, nenhuma posição assim, com grande destaque, né? Eu acho que vale destacar o Oi, que teve um desempenho positivo no quarto tri, né? A gente tem uma posição em torno de 3% de Oi. É uma posição de valor absoluto, né? Sim, essa posição comprada, acho que tem todo o evento, toda a transformação da Oi, né? Que aconteceu ao longo dos últimos 2, 3 anos, renegociação de dívida, venda de ativo. No final do ano eles venderam a Móvel, né? Falta toda a parte burocrática, a parte de CAD, a Anatel para ser aprovado para então receber o caixa. Teve a renegociação da dívida, onde eles colocaram um haircut de quase 50% da dívida bancária. E agora, para janeiro, tem notícias aí sobre a venda da Oi Fibra, que eu acho que esse é um grande ativo da companhia, onde ela tem um preço mínimo de 20 bilhões e eu diria que a nossa expectativa é que o preço saia acima disso. Tá? A gente deve ter notícias aí nas próximas, talvez, 2 semanas. Tá? Então, eu acho que, na verdade, ao longo do ano, obviamente, tem toda a volatilidade da pandemia, né? Ao longo principalmente do final do primeiro trimestre, do segundo trimestre, mas Oi foi um grande, assim, contribuiu bastante para o resultado do fundo, e eu acho que para 2021 a gente continua apostando em novas contribuições. Legal, só para fazer um ponto de Oi, né, como eu comentei, é uma posição de valor absoluto. O fundo, o grosso do fundo são pares já estão comprados dentro do mesmo setor, o long e o short, mas quando a gente oportunisticamente enxerga que tem alguma ação que não tem um short específico, né, como o caso de Oi ou um long específico, a gente pode montar uma posição de valor absoluto e, nesse caso, a gente tem que restringir o tamanho máximo dela. Por isso que o Cadu comentou que uma posição pequena, uma posição de 3% do fundo, e a gente espera manter desse tamanho. Exatamente, a gente ia mantendo 3 ao longo do ano. Se ela caía, a gente comprava mais um pouquinho, ela subia, a gente vendia. Legal. Então, esse é o número, essa é uma aposta que a gente tem para o ano. Eu acho que um outro trade que contribuiu bastante ao longo do ano, apesar de ter perdido dinheiro no último trimestre, é a posição comprada em tenda e vendida em incorporadoras de média e alta renda. Esse trade contribuiu bastante para o fundo no ano passado. Tá? No último tri perdeu, faz parte. Essa é a maior aposta do fundo. A gente tem em torno de 10% comprado em tenda e 10% vendido em empresas de média e alta renda. A gente já fez duas cartas, na verdade, sobre esse tema, que são bem interessantes, que estão aí no nosso site para consulta. Isso, mas aí, ao longo, olhando para frente, né, eu acho que a tenda anunciou no final do ano, no início desse ano, uma nova divisão, que eles chamam de tenda off-site, que ao invés de eles fazerem prédios, vão fazer casas. Isso aí pode ser, se der certo, isso é transformacional para a companhia. A companhia pode mais do que dobrar o número de unidades que ela entrega por ano. Isso é uma coisa que não está muito no radar do mercado. Não está no preço? Não está no preço, definitivamente não está no preço. Alguns bancos já começaram a chamar a atenção. A gente acredita que, como a tenda construiu ao longo dos últimos anos um belo goodwill com o mercado, em termos de prometer e entregar, eu acho que no momento que isso começar a acontecer, eu acho que tem tudo aí para o mercado dar a devida atenção e colocar isso no preço. Tá? Eu acho que, de novo, isso aí pode mais do que dobrar o tamanho da companhia. Tá? Falando de coisas assim... Pois é, falar que não deu tão certo. Não deu tão certo, exatamente. No último trimestre, a gente tinha um par comprado em Uzi Minas vendido em CSN. Esse par perdeu dinheiro ao longo do trimestre, muito em função do aumento de minério de ferro. Né? Todo mundo sabe que o minério de ferro está $170, $175, por conta da demanda da China. A CSN tem uma produção de minério de ferro maior do que a da Uzi Minas, então, no relativo, a CSN teve um desempenho melhor que a Uzi Minas. Como a gente está comprado em Uzi Minas vendido em CSN, a gente acabou perdendo dinheiro. Tá? Isso é uma posição também média para pequena no fundo, mas teve um movimento grande aí ao longo do trimestre. A gente mantém essa posição.
A gente acha que o minério de ferro pode até continuar subindo um pouco, mas a gente acha que esse preço é insustentável. Pode demorar alguns meses, se ninguém controla, mas a gente acredita que isso mais cedo ou mais tarde começa a corrigir. Lembrando que as nossas ideias elas têm um tempo de maturação médio, né? Esse tempo de maturação médio varia de par para par, obviamente, mas a gente fala aí de algo entre 18 meses, né? É um número mágico. Acho que uma coisa que a gente deveria comentar, né? Assim, quando a Nicole perguntou assim, de um resumo de como foi 2020, a gente tem todo o efeito da pandemia, né? Efeito de mercado, volatilidade na Lua, né? Todos os ativos de risco com a volatilidade muito acima da média histórica. Isso não foi diferente no Polo Norte. Então, a gente olha no Polo Norte, a gente olha duas métricas. A gente olha a nossa exposição bruta, né, que a gente roda com uma exposição bruta de no máximo 200 de 2 vezes, ou 200%. A gente hoje roda com uma alavancagem próxima de 195%, ou seja, está na banda de cima. Historicamente, a gente roda alguma coisa aí próximo de 170, na média de 170 e 180. Então, a gente está na banda de cima, muito em função, acho que, de oportunidades que a gente está vendo aí também por conta do nível de preço. E uma outra métrica que a gente olha, né, é a questão de qual é a exposição líquida do fundo, né? O fundo, tipo assim, a gente quer entregar o retorno dos pares, só que como a gente falou mais cedo da Oi, a gente pode ter algumas exposições direcionais. Ou exposições que não estão totalmente casadas. Totalmente casadas, exatamente. Que no final das contas, a gente acaba sempre rodando de exposição líquida. A nossa exposição líquida, ano passado, também teve uma oscilação grande. Verdade. A gente roda historicamente, a gente roda com bandas de mais ou menos 10%. A gente fechou o ano em torno de 15% comprado, mas na data do dia 13 de janeiro a gente já estava abaixo de 10%. A gente já voltou aí para as bandas. Esse número não é um número... Esse número pode oscilar, dependendo do que a gente vê de oportunidade, como foi o caso no ano passado. Então a gente acaba usando isso, mas assim, o que a gente quer ganhar dinheiro é na performance dos pares. Exato. E historicamente, né, a gente tem aí vários anos do fundo para provarem isso, a gente se manteve nessas bandas, com exceção de 2 momentos, que foram 2 crises fora de precedente, né, que foi a crise de 2008, no final de 2008, Sim. Que a gente aumentou isso, e agora na crise do Covid, que a gente também fez esse movimento de aumento de exposição líquida. Isso, mas foi um ano difícil, né? Eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que quando você olha no final do ano, começou 2020 todo mundo otimista, você tendo várias ofertas aí para acontecer. Veio o carnaval, o mundo acabou, todo mundo falou, meu Deus, o mundo acabou tudo, desiste, bolsa abaixo de 70 mil pontos, e fechamos o ano a 120 mil pontos, tiveram uma série de deals, todos os deals que todo mundo falava no início do ano aconteceram, e mais alguns. 2021 também já começou super animado, acho que em relação aos deals. Eu acho que o fundo a gente olha quase todos, tem alguns que não se encaixam no que a gente faz, então a gente acaba deixando de fazer, mas é sempre... cria muita oportunidade para a gente, cria mais alternativas de investimento. Eu acho que esse ponto que o Cadu comentou é super importante, né? Porque na crise você teve uma queda que foi uma queda muito parecida em todas as empresas. Então, quando a gente fala de long short, você tem que ter oportunidade, né? Você tem que ter algum tipo de descasamento de valor entre as companhias, que a gente não viu, né, durante muito tempo. Então, agora a gente está vendo bastante oportunidade, né? E falando um pouco de perspectiva, né, comenta um pouquinho das nossas principais convicções, das nossas principais ideias, do que a gente espera. Eu acho que a gente falou de Tenda, eu já falei de Oi, né? Tenda é a maior posição, Oi deve ser a 8ª, 7ª posição, mas é uma posição que eu acho que tem um upside muito alto. A gente tem um par que é comprado em Movida, vendido em Localiza, que foi um par que teve um desempenho difícil ano passado, e no final do ano ainda veio a fusão de Localiza com Unidas, mas, se não me engano, a gente falou sobre isso no último Polo Talks. A gente mantém essa posição, você tem um desconto de Movida em relação à Localiza é muito grande, a gente acha que isso não é justificável, então a gente mantém essa posição. A gente tem uma posição que a gente gosta muito, que é Ultra, comprada em Ultra e vendido um pouco em Cosan. Eu acho que Ultra ela foi aquela empresa que era a queridinha do mercado, passou a ser odiada do mercado, e hoje eu acho que ela está voltando a estar no radar. Acho que muita coisa aconteceu na Ultra, a gente tem uma posição já comprada há algum tempo nesse par. Eu acho que esse ano tem muita notícia boa de Ultra, eu acho que teve a notícia do que o Pátria está mais envolvido, vai ter um novo conselho de administração, onde uma pessoa que a princípio vai ser uma posição super importante, que é um ex-executivo da Cosan. Você tem
a venda das refinarias da Petrobras, que assim, a Ultra está participando, ela já falou isso para todo mundo, isso pode ser muito positivo para ela, né? Obviamente, ela pode ser que ela não ganhe, né? Tudo depende de preço, mas você deve ter nas próximas semanas também notícias aí sobre a venda de refinaria. Acho que é esperado que a Ultra compre uma delas. Eu acho que isso acontecendo vai ser bom para a preço da ação e, consequentemente, bom para a nossa ideia. Né? Mas eu acho que vale a pena assim, falar que assim, o fundo é muito diversificado, né? O fundo roda com normalmente 40, 45 ideias, né? Então, a gente não gosta de falar, esse é o nome, ou seja, então, pô, você tem que estar com esse nome no radar ou aquele nome. No final das contas, a gente tem várias ideias. Essas ideias, nem todas têm o desempenho, vão ter o mesmo desempenho naquela janela. Não, né? Nem todas vão maturar juntas, né? O tempo de maturação delas é diferente. E como o Cadu comentou, né? Às vezes a gente segura porque a gente imagina que vai acontecer. Obviamente, a gente sempre imagina que vai acontecer. A gente vai ganhar dinheiro em todas, mas não necessariamente vai ganhar dinheiro em todas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente ganha algumas, perde em outras, mas, obviamente, ao longo do tempo a gente pretende ganhar em todas. Mas acho que é um ano que vai... Acho que para a estratégia tem tudo para ir bem, a volatilidade eu acho que vai continuar alta, obviamente não no nível do ano passado. Isso aí sempre cria distorções e cria oportunidades para o fundo. Legal, e eu acho que só um ponto que eu queria ressaltar aqui, né? O fundo, ele é um fundo que, historicamente, ele tem uma correlação muito baixa com a Bolsa. Ano passado, acabou que isso não foi totalmente verdade, a nossa correlação aumentou, por aquele ponto que o Cadu comentou de aumento pontual de exposição líquida, mas como agora a gente já voltou para as bandas típicas, é esperado que essa correlação baixe, né? Então, para quem busca uma diversificação de carteira, é um fundo interessante, mas é importante lembrar também que a gente não persegue o IBOV, então não se espantem se a bolsa subir e o fundo cair ou vice-versa. É isso aí. A gente quer ganhar dinheiro em qualquer mercado, né? Tipo assim, mercado subindo, a gente quer ganhar dinheiro, se o mercado cair, também quer ganhar dinheiro, nem sempre isso é possível, né? Lembrando que o fundo tem como objetivo de rentabilidade entregar um Sharpe de 1 com uma volatilidade de 6 a 8%, então, basicamente, o que ele está falando é entregar um retorno para o cotista entre o CDI mais 6 a 8, né? Nem sempre a gente vai entregar. Ano passado a gente não entregou, em 2018 entregamos, 2019 entregamos, mas em 2020, infelizmente, não. Ficamos ali mais ou menos um pouquinho para... O fundo acho que deu tipo 4%, então, infelizmente não deu, mas eu acho que a estratégia... de longo prazo. De longo prazo, como a Nicole falou, tipo assim, acho que para a diversificação da carteira do cliente faz muito sentido. Legal, Cadu. Bom, agora a gente vai chamar o Flávio, então, para a gente conversar sobre o Long Bias, né? Seguir aqui nos fundos de ação. Obrigada, Cadu. Nada, obrigado você, Nicole. Nos vemos daqui a 3 meses novamente, não é isso? Nos vemos cotistas. A gente vai daqui a meia hora. Com certeza. Um abraço a todos, obrigado aí e feliz, um ótimo 2021. Exatamente, verdade.